Pablo, com alegria. Salve, 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 ó Antônio. Ouvi os rogos deles. A misericórdia, a misericórdia, a misericórdia alcançai de Deus. Sois vida e doçura dos vossos devotos. Esperança certa, esperança certa, esperança certa dos seus filhos votos. Ó doce Antônio, sempre, sempre, sempre tão clemente. Rogai piedoso, rogai piedoso, rogai piedoso pela humana. Salve, 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 ó Antônio. Ouvi os rogos meus. A misericórdia, a misericórdia, a misericórdia alcançai de Deus. Sois vida e doçura dos vossos devotos. Esperança certa, esperança certa, esperança certa dos seus firmes votos. Ó doce Antônio, sempre, sempre, sempre tão clemente. Rogai piedoso, rogai piedoso, rogai piedoso pela humana gente. Salve, 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 ó Antônio. Ouvi os rogos meus. A misericórdia, a misericórdia, a misericórdia alcançai de Deus. Salve, 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 ó Antônio. Ouvi os rogos meus. A misericórdia, a misericórdia, a misericórdia alcançai de Deus. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de parte do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Com grande alegria, hoje celebramos esta festividade em memória de Santo Antônio, o homem que conseguiu se colocar ao serviço do Evangelho através da sua resposta missionária e ao mesmo tempo da multiplicação dos milagres que foram concedidos através de Deus nas suas mãos. Que essa alegria também serva para cada um de nós como testemunho, para continuarmos a sermos anunciadores da boa nova. Vamos então também nos preparar para celebrarmos com dignidade estes sagrados mistérios, por todas as ocasiões de pecado que acabaram nos afastando do seu amor. Em silêncio peçamos a Deus o perdão pelos nossos pecados e pelas nossas faltas. Senhor, tem piedade de nós. Somos o teu povo pecador. Toma nossa vida de pecado e dor. Enche-nos do Espírito de amor.
do Espírito de amor. Toma nossa vida de pecado e dor. Enche-nos do Espírito de amor. Senhor, tem piedade de nós. Somos o teu povo pecador. Toma nossa vida de pecado e dor. Enche-nos do Espírito de amor. Toma nossa vida de pecado e dor. Enche-nos do Espírito de amor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Cantemos com alegria o hino de louvor do glória. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amados. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós vos louvamos, nós vos bendizemos, nós nos adoramos, nós vos glorificamos, nós vos damos graças por vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estás à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo, Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém, na glória de Deus Pai. Amém, na glória de Deus Pai. Amém, na glória de Deus Pai. Amém. Colocamos nossa mão no coração e contemplamos essa imagem de Santo Antônio, pero tentemos de olhar mais profundamente nessa imagem e olhemos para essa criança que ele está carregando. Coloquemos diante dele a nossa petição, a tua preocupação, a sua necessidade. Coloque diante dele, do nosso intercessor, essa dificuldade da sua vida, de enfermidade, de falta de trabalho, de falta de comunhão dentro de casa, de falta de diálogo com os amigos. Coloque sua prece diante dele.
sabe colocar diante do nosso Senhor as nossas intenções. Oremos. Deus eterno e todo-poderoso, que destes ao vosso povo Santo Antônio, como insigne pregador e intercessor nas necessidades, concedei, por seu auxílio, que seguindo os ensinamentos da vida cristã, sintamos a vossa ajuda em todas as adversidades. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Vamos sentar. E agora, com muita atenção, vamos escutar as leituras que serão proclamadas. Leitura do livro do profeta Isaías. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu, enviou-me para dar a boa nova aos humildes, curar as feridas da alma, pregar a redenção para os cativos e a liberdade para os que estão presos, para proclamar o tempo da graça do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, para consolar todos os que choram, para reservar e dar aos que sofrem por Sião uma coroa, em vez de cinza, o óleo da alegria, em vez da aflição. Palavra do Senhor. Ó Senhor, eu cantarei eternamente vosso amor. Cantemos. Ó Senhor, eu cantarei eternamente vosso amor. Ó Senhor, eu cantarei eternamente vosso amor. Ó Senhor, eu cantarei eternamente o vosso amor. De geração em geração eu cantarei vossa verdade, porque dissestes o amor é garantido para sempre, e a vossa lealdade é tão firme como os céus. Ó Senhor, eu cantarei eternamente vosso amor. Eu firmei uma aliança com meu servo, meu eleito, e eu fiz um juramento a Davi, meu servidor. Para sempre no teu trono firmarei tua linhagem, de geração em geração garantirei o teu reinado. Ó Senhor, eu cantarei eternamente vosso amor. Eu cantarei Eternamente vosso amor. Encontrei e escolhi a Davi, meu servidor, e o ungi
ungi para ser rei com meu óleo consagrado, e estará sempre com ele minha mão onipotente, e meu braço poderoso há de ser a sua força. Ó Senhor, eu cantarei eternamente vosso amor. Ó Senhor, eu cantarei eternamente vosso amor. Minha verdade e meu amor estarão sempre com ele, sua força e seu poder por meu nome crescerão. Ele então me invocará: ó Senhor, vós sois meu Pai, sois meu Deus, sois meu rochedo, onde encontro a salvação. Ó Senhor, eu cantarei eternamente vosso amor. Ó Senhor, eu cantarei eternamente vosso amor. De pé, vamos aclamar o Evangelho. Meu coração transborda de amor, porque meu Deus de amor, minha alma está repleta de paz, porque Jesus é a minha paz. Eu digo aleluia, 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 aleluia. Eu digo aleluia, 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 amém. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Naquele tempo, o Senhor escolheu outros 72 discípulos e os enviou 2 a 2 na sua frente, a toda cidade e lugar onde ele próprio devia ir. E dizia-lhes: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso, pedi ao dono da messe que mande trabalhadores para a colheita. Eis que vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Não leveis bolsa, nem sacola, nem sandálias, e não cumprimenteis ninguém pelo caminho. Em qualquer casa em que entrardes, dizei primeiro: a paz esteja nessa casa. Se ali morar um amigo da paz, a vossa paz repousará sobre ele. Senão, ela voltará para vós. Permanecei naquela mesma casa, comei e bebei do que tiverem. Porque o trabalhador
merece o seu salário. Não passeis de casa em casa. Quando entrardes numa cidade e fores bem recebidos, comei do que vos servirem. Curai os doentes que nela houver, e dizei ao povo: o reino de Deus está próximo de vós. Palavra da salvação. Vamos ocupando os nossos lugares, não é? Quem ficou em pé, pegue uma cadeira e sente no chão também. É uma forma de sentirmos que estamos todo mundo em comunhão. Nem que for pelo aquecimento, não é? Olha só, uma grande alegria estamos aqui reunidos, convocados através do testemunho de um santo que conseguiu vincular também a pregação, o serviço, mas ao mesmo tempo, uma palavra muito importante, a missão. Talvez nós não consigamos enxergar a Santo Antônio como missionário. Talvez não conseguimos enxergá-lo como missionário, mas ele foi missionário, gente. Talvez nos custa trabalho enxergar ele como missionário, mas ele foi missionário. O grande desejo, nós sabemos perfeitamente que ele, aos 15 anos de idade, já estava decidindo se consagrar ao serviço de Deus. Mas, inclusive, ele entrou primeiro com os cônegos agustinianos, não é? E depois decidiu ir para as missões. Por isso foi que ele pediu para se colocar ao serviço das missões através dos frades, dos franciscanos. Mas no coração dele existia essa alma, essa energia missionária. Por isso, antes de continuar falando sobre o nosso santo, eu gostaria de colocar alguma ideia sobre a passagem do Evangelho que acabamos de ouvir. Aliás, as duas leituras, tanto a primeira leitura quanto o Evangelho, são leituras que estamos fazendo referência às missões. A primeira leitura falava assim: o Espírito do Senhor está sobre mim, e Ele me enviou para o quê? Para libertar os cativos, não é? Para sarar e curar os doentes, para matar da fome a quem está sofrendo, não é? Aos pobres, dar essa libertação integral. Quem que faz isso? É o mesmo Cristo, impulsionado pelo Espírito ao serviço da missão. Cristo começa, especialmente, a sua vida pública, desenrolando essa passagem onde encontramos o caminho do missionário. E depois no Evangelho, ainda mais. Encontramos que o mesmo Cristo enviou mais 72 discípulos para a missão. Então, as leituras não eram de hoje, na verdade, foram escolhidas a propósito do santo, não é assim? Então, as leituras estamos referindo que esse santo tem um espírito missionário, gente. Se nós não queremos enxergá-lo dessa forma, é outra coisa, mas ele é missionário. Aqui encontramos, então, alguns significados interessantes sobre o Evangelho. O que significa o número 72? O número 72. Em outras traduções coloca que eram 70. Mas
especialmente São Lucas, coloca aí as número 72. Esse número 72 faz referência ao livro do Gênesis, no capítulo número 10, porque eram 72 as nações, os povos conformados desde o começo eram vistos dessa forma, a totalidade. Então, o número 72, estamos falando toda a humanidade. Foram enviados 72 para toda a humanidade. Em outra inscrição, outra tradução interessante, encontramos também que eram anciãos, não é? Isso nós encontramos no livro dos Números, no capítulo número 11, no versículo 16. E aí fala que o grupo do Sinédrio, composto pelos 70 anciões, ou lideranças da comunidade, impulsionados pelo Espírito Santo, conseguiam guiar, conduzir, cuidar do seu povo. Então eles também eram enviados para tomar conta do povo escolhido por Deus. Essa foi a missão interessante. Então nós encontramos aqui esse número referencial. Jesus enviou 72 discípulos. Enviou para toda a humanidade, para todos os povos, para todas as culturas. Isso que encontramos como uma referência muito interessante. E continua ainda, ele os enviou 2 a 2. E por que 2 a 2? Qual é o significado de enviar 2 a 2? Então, um servia como testemunho do outro, de que aquilo que estava falando era verdadeiro. Então, era um significado do testemunho da verdade. Então, isso significa ser enviado 2 a 2. E depois encontramos, continua ainda o Evangelho falando, não é? Ele os enviou à sua frente. E eram os lugares onde o mesmo Cristo teria de estar presente. Olha só. No mesmo lugar onde Cristo queria estar presente, ele os enviou na sua frente. Então está dizendo que eles fazem as partes como se fosse o vigário, o representante, o embaixador de Jesus Cristo. Essa foi uma parte interessante também que aconteceu na vida de Santo Antônio. Sabemos que a primeira missão, porque sabemos que Antônio, ele não se chamava assim, não é? Qual era o nome de Santo Antônio? Fernando, não é? Ele quando entrou, então, com os franciscanos, não é? Ele recebeu o nome de Antônio. E ele foi também para as missões. Alguém de vocês saberia me falar aonde que ele foi enviado para as missões? Para os Marrocos, não é? Ele foi enviado para os Marrocos. Ele queria consagrar igual de que outros missionários a própria vida ao serviço das missões. Antônio. Ele ficava apaixonado, especialmente pelos testemunhos que ouvia falar de outros missionários que estavam entregando a própria vida ao serviço das missões. Então ele falou, eu também quero ir para as missões. E ele foi para os Marrocos. Só que encontramos aqui uma dificuldade. Ele começou a ficar enfermo, doente, não é? Ele se queria entregar completamente as missões para fora, mas talvez ele precisava de fazer um trabalho para dentro de si mesmo, não é? Ele precisava se encontrar, inclusive, através dessa prova da enfermidade. Mas o coração dele sempre foi também as missões. As missões. Olha, 2 a 2, vocês vão na minha frente, porque vocês são os meus embaixadores, vocês são os meus vigários,
Vocês são os meus representantes. E vocês são testemunhas do reino dos céus aqui na terra, não é? Continua aqui ainda o Evangelho falando assim: a colheita é grande, mas os trabalhadores, unicamente como tem festa, são muitos os trabalhadores. Não, né? Graças a Deus. Aqui encontramos gente que dá testemunha falando o contrário. Padre, não, está enganado. Não é aqui essa comunidade. Aqui todo mundo é trabalhador, é missionário e tem coração missionário. Não é? Fico feliz, porque isso nos faz ficar bem mais comprometidos, né, para as missões. Pedir ao dono da mesa que não exista unicamente cristãos comprometidos no dia da festa, e sim, sempre, não é? Sempre. Essa parte é interessante, porque o mesmo Jesus está fazendo uma oração, uma petição para o seu Pai Deus, que nunca falte de latir o nosso coração ao serviço do Evangelho. Um grande compromisso, uma grande decisão. Eu sei que Santo Antônio, aos 15 anos, talvez ele não estava ciente daquilo que iria acontecer com a própria vida, mas o coração dele estava latindo, estava batendo, para se mostrar ao serviço das missões. Enfim, uma grande promessa que nem sempre é bem conhecida ou entendida. Eu vos envio entre os lobos. Vocês vão como cordeiros no meio de lobos. Por quê? Qual é o significado desses lobos? Os lobos eram o mundo pagão. Eram aqueles que não conheciam Jesus. Eram aqueles que não tinham ouvido ainda pela primeira vez o anúncio do Evangelho, da Boa Nova. Inclusive falava para eles de tomar cuidado, porque inclusive existiam doutrinas chamativas que podiam botar mel em nossos ouvidos e nos convencer de seguir outros deuses. Tomar cuidado, porque existem outros deuses que muito facilmente poderiam nos enganar e podemos largar o nosso propósito principal de anunciar o Cristo. Eu vos envio no meio entre os lobos, não é? Não leveis nada, não leveis nada. O que significa não levar nada? Na verdade, essa passagem do Evangelho estava também baseada porque já existia outros grupos religiosos que tinham essa prática. Era o grupo dos essênios. Os essênios, vamos pensar assim para a gente entender melhor, era quase como um grupo de monges, não é? Que eles moravam em comunidade, viviam em comunidade, mas eles estavam desprovistos de tudo. E eles anunciavam também a verdade. E esse grupo se fazia presente também o desapego sobre as coisas materiais. Interessante que aqui encontramos especialmente a questão também da hospitalidade. Para serem acolhidos, para serem recebidos, esse grupo de pessoas. E essa parte nos ajuda a entender também a urgência do Evangelho. Não pare, nem para cumprimentar. Vai direto logo. Estamos falando sobre a urgência do Evangelho, a urgência de comunicarmos o Evangelho. São coisas essenciais que nos ajudam a entender aos poucos também o que Deus está colocando em nossas vidas. Quando entrares numa casa, falai, a paz esteja nessa casa. Nós conhecemos duas palavras muito renomeadas, a palavra shalom, não é? O shalom, não é? Que significa a paz. Mas também encontramos outra palavra grega,
Eirene, essa palavra também significa paz. Mas essa palavra também significa uma bênção. Deus te abençoe, Deus abençoe. Deus multiplique a sua vida. Deus se faça presente na sua vida. Então, quando nós desejamos a paz, estamos desejando uma bênção para as pessoas. Então, quando vocês entrarem numa casa, desejai a paz. Dá uma bênção. Dá uma bênção para as pessoas que você vai encontrar no seu caminho. Então, essa parte nós conhecemos aqui muito bem, não é? Porque nós sempre pedimos, me dê a bênção. Padre, me dê a bênção, não é? Erenei, Deus te abençoe. Deus multiplique na sua vida frutos de paz, de comunhão, de diálogo, de encontro. Então, o missionário teria que ser um missionário também do encontro, da unidade, da comunhão. Um chamado que não é fácil, especialmente em nossos tempos ainda, chamar a comunhão, não é? Fica difícil, fica muito difícil, não é? Não permaneceis, não andeis de casa em casa. Ao contrário, permanecei na casa onde você for hospedado, e agradecei. Mas onde você não for bem recebido, tem que sacudir também até a poeira dos seus pés, não é? Aqui faz referência especialmente, né, a 2 cidades que não conseguiram acolher. Estamos falando de Sodoma e Gomorra. Além dos comportamentos dessas 2 cidades, uma das questões importantes que eles não conseguiram acolher os missionários, os enviados de Deus. Eles não conseguiram atender ao chamado de Deus. E essa foi uma questão importante pela qual também receberam esse castigo. O que falar então nós sobre Santo Antônio, não é? Especialmente com esse espírito missionário, com esse espírito também do martírio, de ser testemunha, não é? Nós encontramos que ele, quando, depois de que veio do Marrocos, se foi para a França e finalmente foi para a Itália, ele não foi um tipo amostradinho, não. Pelo contrário, ele começou a fazer os serviços de maior humildade. No meio da sua comunidade, ele lavava a louça, ele servia os outros frades. Ele não era muito tomado em conta, não. E ele permanecia nesse sentido de humildade. Só que aconteceu que eu teve uma ordenação sacerdotal. E aí, ninguém dos frades preparou a reflexão, a homilia. E aí falamos, vamos falar para Antônio, coitado. Ninguém vai falar nada de errado se ele não fala uma besteira, né? Tanto faz, ele não está preparado, também não. Mas então, quando ele foi chamado para essa partilha do Evangelho, todo mundo ficou atento, feliz, porque conseguia transmitir o Evangelho a partir dessa experiência íntima com Deus, não é? Então todo mundo ficou de boca aberta, ficou atento às palavras, e a partir daí ele conseguiu ganhar muita maior fama, o conhecimento. Santo Antônio então foi esse santo que começou a ensinar também, a escrever, sim, e a pregar. A partir daí, da sua humildade. Olha como que Deus trabalha através de nós. Quando nós pensamos que não, eu não vou conseguir, não, eu não tenho esse dom, não, eu não faço, não, eu não posso. Deus consegue se colocar
em nossas vidas também. Da mesma forma que aconteceu com Santo Antônio. E encontramos também, entre outras pregações grandes, né, que ele fez, nós sabemos, conhecemos muito essa pregação que fez para os peixes. Não é? Por causa do quê? Aconteceu o quê? Existia uma incredulidade dos hereges, né? Em que consistia essa heresia? Essa heresia consistia em que havia um grupo dos cátaros, chamado assim, grupo dos cátaros, que eles não reconheciam a presença de Jesus Cristo na Eucaristia. Eles não reconheciam a presença de Jesus Cristo na Eucaristia. E talvez essa heresia ainda está presente em nossos dias. Sobre o respeito à Eucaristia. Sobre o cuidado da Eucaristia. Então, como eles se deram de indiferentes, isso aconteceu em Rimini, ao norte da Itália. Ele falou, não vamos ligar para aquilo que ele está falando. Então, como ninguém estava ligando, ele foi para pregar para os peixes. E os peixes se juntaram para ouvir essa mensagem. Mas era especialmente sobre a Eucaristia. Sobre a Eucaristia. Eles não acreditavam na presença eucarística, a presença de Jesus Cristo na Eucaristia. Não é? Nós, então, encontramos aqui uma resposta. De onde que vem essa força? De onde que vem essa fortaleza para Santo Antônio para pregar? De onde que vem? Vem desse encontro com a intimidade com Deus. Não é? O missionário, a missionária, não adianta se não tem uma forte espiritualidade, se ele não tem esse contato com Deus, se ele não alimenta a sua vida espiritual com Deus, não é? E essa parte que hoje de manhã, nas outras leituras, encontrávamos que falava assim, na primeira leitura falava assim, levamos um tesouro em vasilhas de barro. Uma pessoa que sabe o que leva dentro de si mesmo esse tesouro, cuida, alimenta, mas sabendo que a sua natureza é frágil, que pode quebrar em qualquer momento. De onde que saía então essa espiritualidade? Era através desse contato com Deus. Se nós chamamos que Santo Antônio é o santo que faz mais milagres, não é? Não é por acaso, é porque ele existia nesse contato direto com Deus. E nós precisamos acreditar também nisso, não é? Que coisas me levam a ter um contato direto com Deus? Como estou alimentando a minha espiritualidade? Como faço presente na minha vida a Jesus? Não é? Nós olhamos sempre para Santo Antônio, mas às vezes não conseguimos enxergar a quem que ele está carregando, não é? Olhamos muitas vezes para Santo Antônio, às vezes esquecemos a quem que ele está carregando nos seus braços. Então, Santo Antônio hoje quer nos levar ao conhecimento de Jesus Cristo, à contemplação de Jesus Cristo, não é? Quando ele está carregando ao menino Jesus nos seus braços, não é ele, não nos enganemos, não é ele, é o Cristo, é Jesus, não é ele, é Jesus. Ele se torna um representante, não é? Um vigário, ele se torna essa pessoa que nos conduz e nos leva ao encontro de Cristo. Não é ele, é o Cristo que queremos mostrar. Então, eu acredito que este tempo é muito especial, especialmente aqui no Nordeste do Brasil, porque sabemos que quase como se fosse a porta de entrada para outras festas, não é? Sabemos que a partir de aqui para frente,
vamos ficar de boa, não é? A partir de segunda, terça-feira, já vamos estar querendo viajar, sair, fugir, não é? Para festejar, se encontrar, comer, dançar, entendeu? Agora, se essas festas unicamente fossem festas, nos vão deixar do mesmo jeito como a gente partiu, vazios. Mas se nós lembrarmos esse braço que está carregando o menino Jesus, então faz sentido. Porque o sentido da nossa festa é o Cristo. É o Cristo, não é? Ele que faz com que as coisas façam sentido em nossas vidas. Não é Santo Antônio, é o braço de Santo Antônio que carrega ao menino Jesus, não é? Então nós colocamos ele como nosso intercessor, sim, como um homem cheio de espiritualidade, sim, como um homem como espírito missionário, sim, mas ao mesmo tempo como um homem que nos apresenta o maior tesouro da humanidade, Jesus Cristo, nosso Salvador. Fiquemos um momento em silêncio. Fiquemos um momento em silêncio, não é? E peça para Santo Antônio, como seu intercessor, uma prece especial. Peça para ele uma prece especial. Talvez esses últimos dias está agoniado, agoniada, preocupado, preocupada com alguma situação que aconteceu na sua vida. Peça através de Santo Antônio que o Senhor possa iluminar a sua vida. Talvez estamos preocupados, preocupadas com alguma enfermidade, com algum parente que se encontra enfermo. Talvez ainda o nosso coração está dolorido pela perda do ente querido. Talvez estamos tristes porque existiu infidelidade dentro de casa. Peça a Deus, pela intercessão de Santo Antônio, que consiga sarar as suas feridas. Que cuide, que guie, que acompanhe, que ilumine, que instrua. Peça a Deus por você mesmo, por você mesma, que ajude, que acompanhe, que guie. Peça a Deus o discernimento. Mas não deixe que nada, nem ninguém lhe separe do amor de Cristo. Não deixe que nada, nem ninguém lhe separe do amor de Cristo. Peça a Deus, pela intercessão de Santo Antônio, a sua prece. Vamos nos colocar em pé. Elevemos, irmãos e irmãs, as preces e súplicas ao Senhor nosso Deus, rezando. Depois de cada prece, a gente vai responder. Por intercessão de Santo Antônio, ouvi e atendei a nossa prece, ó Senhor. Pelos padres, irmãs da providência e ministro da palavra, que durante essa trezena nos fizeram refletir sobre os ensinamentos de Santo Antônio, que através da sua entrega, Cristo seja sempre o seu sustento, rezemos. Por intercessão de Santo Antônio, ouvi e atendei a nossa prece, ó Senhor. Pai misericordioso,
Agradecemos pela união e pelo espírito de fraternidade que guiou todas as pessoas que se doaram na equipe de serviço, que trabalharam para o bem comum, que sejam fortalecidos e, com a intercessão de Santo Antônio, possam continuar servindo com humildade e generosidade. Rezemos. Por intercessão de Santo Antônio, ouvi e atendei a nossa prece, ó Senhor. Pai bondoso, agradecemos por cada família que se fez presente nesta trezena. Que com a intercessão de Santo Antônio, os vossos lares sejam reflexo do amor de Deus, para que possam viver em harmonia e paz, ajudando a quem mais precisa. Rezemos. Por intercessão de Santo Antônio, ouvi e atendei a nossa prece, ó Senhor. Senhor, com coração cheio de gratidão, nos dirigimos a Ti, agradecendo a todas as comunidades que, com amor e esperança, contribuíram para que esta festa fosse um momento de alegria, fé e união. Rezemos. Por intercessão de Santo Antônio, ouvi e atendei a nossa prece, ó Senhor. Que esta última noite de festa, de caminhada de fé e devoção, perdure por todos os dias das nossas vidas. Que cada momento vivido, cada oração feita e cada gesto de amor compartilhado nos auxiliem para que possamos seguir fortalecidos na fé. Rezemos. Por intercessão de Santo Antônio, ouvi e atendei a nossa prece, ó Senhor. Colocamos nossa mão no coração, olhamos para Santo Antônio, mas olhamos para o braço de Santo Antônio também. Coloquemos nossa prece diante dele. Pensa um pouco. Senhor Jesus, Tu conheces os nossos corações e sabes o que mais fica em falta. Te colocamos todas as nossas intenções pela intercessão de Santo Antônio. Tudo isso pedimos por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Momento do ofertório vai ser passado diante de vocês. Aí vou estar colocando as ofertas. Enquanto isso, vamos com o canto. Subi precioso incenso até o trono do Altíssimo, incensai glorioso Antônio, com perfume suave. Batendo palmas com alegria. Subi precioso incenso. Até onde? Até o trono do Altíssimo, Incensai glorioso Antônio, com perfume suavíssimo. até as flores se alegram com o aprisco deste nome. Subi precioso incenso para incensar o glorioso. Levantando as mãos. Aqui, ó. Subi precioso Até onde? até o trono do Altíssimo, Incensai. glorioso Antônio, Espalha a fumaça assim, ó. com perfume suave. Na palma da mão. As grandezas despesaste, ouro e pérola embalsamada, subi precioso incenso em nuvens perfumadas. E o povo de Deus canta. Subi Sobe. Aonde? Até o trono do Altíssimo, incensai glorioso. Agora espalha a fumaça assim, ó. Com perfume suave. recebei, ó Santo Antônio, este incenso para vos perfumar nossas preces, nossos fogos. Santo Antônio queira Com alegria bem forte. subir, Sobe. Até onde?
Incensai glorioso Antônio, com perfume sumo, batendo palmas, sob o crescimento, até o trono do Altíssimo. Incensai glorioso Antônio, com perfume suavíssimo. Irmãos e irmãs, para que esse sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Ó Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem de toda a Santa Igreja. Olhai, Senhor, para os dons colocados sobre o vosso altar, na celebração da memória de Santo Antônio, e como por esses santos mistérios lhe desta glória, concedei-nos agora o vosso perdão. Cristo, nosso Senhor. Amém. Senhor esteja convosco. Ele Ele está no meio meio de de nós. Corações ao ar. Nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Na verdade é digno e justo, é nosso dever e salvação dar-vos graças, sempre e em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, na Assembleia dos Santos. Vós sois glorificado e coroando os seus méritos, exaltais os vossos próprios dons. Com sua vida nos dais um exemplo, em sua comunhão um laço de amor fraterno e por sua intercessão um auxílio. Assim, confirmados por tão grandes testemunhos, corremos vitoriosos para o combate que nos é proposto, a fim de alcançarmos com eles a imperecível coroa da glória, por Cristo, o Senhor nosso. Por isso, com os anjos e arcanjos e a imensa Assembleia dos Santos, entoamos o hino da vossa glória, cantando a uma só voz. Santo, 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 é o Senhor Deus do universo. Os céus e a terra resplandecem da tua glória. Hosana, Hosana, Hosana no alto dos céus. Hosana, Hosana, Hosana no alto dos céus. Bendito é aquele que vem em nome do Senhor. Hosana, Hosana, Hosana no alto dos céus. Hosana, Hosana, Hosana no alto dos céus. Na verdade, ó Pai, vós sois santo, fonte de toda santidade. Santificai, pois, estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos responder todos: enviai o vosso Espírito Santo. Enviai o vosso Espírito Santo. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, Jesus tomou o pão, pronunciou a bênção da ação de graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, no fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos e, dando graças novamente, o entregou a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória
de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação. E vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Aceitai, ó Senhor, a nossa oferta. Suplicantes vos pedimos que participamos do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. O Espírito nos una num só corpo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade, em comunhão com o Papa Leão, o nosso arcebispo Sérgio, os bispos do mundo inteiro, os presbíteros, os diáconos e todos os ministros do vosso povo. lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja. Lembrai-vos também, na vossa misericórdia, dos nossos irmãos e irmãs que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos os que partiram desta vida. Acolhei-os junto a vós na luz da vossa face. Concedei-lhes, ó Senhor, a luz eterna. Enfim, nós vos pedimos, tende piedade de todos nós e dai-nos participar da vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os apóstolos, com Santo Antônio e todos os santos que neste mundo viveram na vossa amizade, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, por todos os séculos dos séculos. Amém. 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 Guiados pelo Espírito Santo, que ora em nós e por nós, elevemos as mãos ao Pai e recemos juntos a oração que o próprio Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor, perdoe nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, livrai-nos, Senhor, do mal. Amém. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudai-vos pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto aguardamos a feliz esperança e a vinda do nosso Salvador, Jesus Cristo. Reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, disseis aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe segundo o vosso desejo a paz e a unidade.
Vós que sois Deus como Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus que tiras o pecado do mundo, tende piedade. Cordeiro de Deus que tiras o pecado do mundo, tende piedade. Cordeiro de Deus que tiras o pecado do mundo, dai-nos a paz, dai-nos a paz, dai-nos a vossa paz, dai-nos a paz. Eis Jesus Cristo, nosso libertador. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno que entreis em minha morada, mas dizei uma só palavra e serei salvo. Para a distribuição da Eucaristia, vamos levantando aos poucos, não é? Não precisa levantar todo mundo de vez para se comungar. Vamos levantando aos poucos. Estarão 2 ministros, um lá na parte de fora, outro na parte de fora da entrada da igreja, outro ministro aqui no meio, e eu estarei aqui no começo, tá certo? Para não ficar todo mundo se auto-tumultuando. Vamos devagar. Reforçando para receber a comunhão, ter feito a primeira Eucaristia, a catequese, comungar na frente do ministro, do padre, não levar a comunhão consigo, mas comungar diante do ministro a comunhão que é o corpo de Cristo. O pão do céu és tu, Jesus, via de amor, nos transformas em ti. O pão do céu és tu, Jesus, amor, nos transformas em ti. Não, tu não deixaste fria a terra, tu permaneceste entre nós, nos alimenta de ti. És o pão da vida, inflamas com o teu amor toda a humanidade. O pão do céu és tu, Jesus, via de amor, nos transformas em ti. Pão do céu És tu, Jesus, via de amor, nos transformas em ti. Sim, trouxeste o céu sobre esta terra, tu permaneceste entre nós e nos leva contigo à tua casa, onde está
do céu, és tu, Jesus, via de amor, nos transformas em ti. O pão do céu, és tu, Jesus, via de amor, nos transformas em ti. Não pode Nos causa medo, tu permaneceste entre nós, e quem vive de ti vive para sempre. Deus entre nós, Deus para nós, Deus em meio a nós. o pão do céu, És tu, Jesus, via de amor, nos transformas em ti. todos o pão do céu. O pão do céu, És tu, Jesus, via de amor. Via de amor, nos transformas em ti. Se milagres desejais, recorrei a Santo Antônio, vereis surgir o demônio e as tentações infernais. Recupera-se o perdido, oficiado na prisão. E no auge do furacão, cede o mar embravecido, todos os males humanos se moderam, se retiram. Que digam os que ouviram, e digam os paduanos, recupera-se o perdido, rompe-se a dura prisão. E no auge do furacão, cede o mar embravecido, pela sua intercessão. Foge a peste, o erro, a morte, o fraco torna-se forte e torna-se o doente são. Recupera-se o perdido, rompe-se a dura prisão. E no auge do furacão, cede o mar embravecido. Glória seja sempre dada à Santíssima Trindade, Pai, Filho, Espírito Santo, por toda a eternidade. Recupera-se o perdido, rompe-se a dura prisão. E no auge do furacão, cede o mar embravecido. Oremos. Deus Todo-Poderoso, a mesa celestial revigore e aumente as forças do alto em todos os que celebram a memória de Santo Antônio, para podermos guardar íntegro o dom da fé e progredir no caminho da salvação que este santo nos mostrou. Por Cristo nosso Senhor. Amém.
é o momento de avisos, é o momento de agradecimento, quase chegando ao final da nossa celebração de mais um ano de trezena. Avisos a gente comunica que domingo, 7 horas da manhã, como disse Rogério essa semana, vida normal, 7 horas da manhã nós temos missa. Então, todos são convidados, estão aqui hoje, não sejam só fiéis de trezena, mas sejam de todos os dias, de todos os domingos. A igreja é a mesma, o santo continua o mesmo, e Deus é Deus o tempo todo. Então, esperamos vocês também para participar conosco durante todo o ano, não apenas na trezena. E também a irmã Comunidade Divina Luz, eu já estou procurando o papelzinho que sumiu. Aqui. Pastoral da Pessoa Idosa, domingo, comunica que domingo das 14 às 17 horas, haverá o forró da pessoa idosa. Acontece ali no colégio municipal, perto da Comunidade de Divina Luz. Vá lá, leve seu avô, sua avó, seu pai, sua mãe, faça acontecer esse momento para eles. Também leve um lanche para partilhar com eles, é um momento interessante de animação, de alegria, que eles vão estar brincando e festejando também o São João. E nesta noite, em que fechamos o ciclo da trezena de Santo Antônio, nós queremos agradecer. Nós, Laécia e Jace, articuladoras dessa comunidade, emprestamos nossa voz, usamos nossa voz neste momento para agradecer pela intercessão de Santo Antônio a todas as pessoas que aqui conosco estiveram durante todos os dias. Pessoas que vieram todas as noites, outras os dias que puderam e outras ainda que apenas vieram hoje. Mas somos gratos e agradecidos por todos vocês. Agradecemos aos nossos padres pela disposição, sim, ajuda e conselho, desde sempre que pensamos na programação da nossa trezena. As irmãs comunidade da nossa paróquia, aos movimentos, grupos que conosco fizeram essas 13 noites. Obrigada pela presença animadora e participação de cada um. Os membros da nossa comunidade Santo Antônio sintam-se abraçados, agradecidos. Sem vocês, a gente não consegue, sem a união de todos nós, a gente não consegue fazer nada. Muito obrigada a todos. As meninas da cozinha, que fazem os melhores bolos e comida típica da época do São João, nós agradecemos, em nome de Dona Neide, nós agradecemos a todas vocês. Que o Espírito Santo dê muita saúde, sabedoria, para todos os anos, poder compartilhar conosco desse momento. As meninas e o menino do Caixa, de todas as noites, obrigada pela organização e agilidade. Aos Coroinhas e Gal, vocês abrilhantaram todas as noites com as vossas presenças. Muito obrigada, crianças e jovens. A equipe litúrgica, todo o empenho para que tudo acontecesse exatamente como aconteceu. Muito obrigado. Aos que nos ajudaram na limpeza de todas as noites da capela. Terminava a celebração e aquelas pessoas estavam aqui, cada dia uma pessoa diferente, ajudando a limpar e manter em ordem a nossa capela. As meninas da decoração e ornamentação, ideia que vai pensando durante todo o ano. Em nome de Dona Vanalva, agradeço imensamente e peço a Deus, em sua infinita bondade, que lhe cubra de amor, sabedoria, vida longa e muita saúde. Aos músicos, meu muito obrigado. Vocês animaram todas as noites com a vossa alegria e fizeram a nossa trezena ser ainda mais animada. Muito obrigada. Também as meninas da Pascom, que fizeram os registros diários,
Muito obrigada, agradecemos a quem aqui esteve, mas também àqueles que nos ajudaram por trás dos bastidores. Muito obrigada, que vocês possam seguir firme na caminhada de vocês e que outras pessoas, inspiradas em vocês, também possam lhes ajudar. Aos vendedores do bilhete do balaio, obrigada também. A gente precisa dessa mão de obra, da venda dos bilhetes do balaio. Muito obrigada a vocês. Devotos e devotas de Santo Antônio, que sempre têm suas doações de flores, de pãezinhos e de tantas outras coisas que nos oferta. Quando a gente vai fazer uma compra para fazer um bolo que está ali, não, vou te dar um desconto porque é para a paróquia, porque é para a igreja. Muito obrigada a todos vocês. Que seja multiplicado cada dom, cada suor do trabalho de vocês. A seu Carlos e seu Aguinaldo, bendito sejam as mãos que trabalham pela obra do Senhor. Nossa imensa gratidão a tudo e a todos, por cada ação, por cada passo de cada um de nós. Santo Antônio, ele nos deixou uma frase muito pequenininha, mas muito profunda. E a frase diz assim: quem ama não conhece nada que seja difícil. Quem ama não conhece nada que seja difícil. E tudo que foi feito até aqui foi com muito amor. Então, nós agradecemos e dizemos a Deus: muito obrigada por tudo. Obrigada a vocês e uma boa noite. Antes de vencer os pãezinhos que talvez já comeram, né? Não. Antes de vencer esses pãozinhos, eu também queria agradecer, né, os esforços de toda a comunidade. Agradeço de coração todos os esforços. Nesse ano começou a coordenar Laércia junto com Jace, não é? Então, nem sempre é fácil tomar muitas decisões, não é? Guiar e acompanhar uma comunidade nem sempre é fácil, não é? Mas é possível continuar crescendo como comunidade, né? Parabéns, né? Porque fizeram um grande esforço, não só espiritualmente, mas também materialmente, né? E missionariamente também fizeram um esforço. Essas janelas bonitas foram colocadas agora. As janelas, todas as janelas foram colocadas nesse ano, agora mesmo, né? Então, não é fácil, gente. Não é fácil. Talvez ainda está por aí uma dívida em algum cartão escondido, não é? Mas é para falar que é importante estar sempre em comunhão com a comunidade, não é? De igual forma, a igreja também foi pintada, não é? Foi pintada interiormente, externamente. São esforços que às vezes não damos uma mínima, né? Tem que fazer. Mas quando vemos a dificuldade, né? Em todos os sentidos, nem sempre é fácil. E precisa estar sempre unidos uns com os outros. Então, agradeço muito os esforços dessa comunidade por querer abraçar nesse ano essa festa e que continue motivando, não é? Continue motivando. Quando acaba uma festa, falava para a comunidade da Divina Luz, quando acaba uma festa, ninguém quer lavar a louça, né? Já quer ir para dormir. Mas aqui continua ainda o serviço e a entrega generosa de cada um de vocês. Então, parabéns para vocês que fizeram o seu melhor esforço para tudo acontecer da melhor maneira. Vamos ficar em pé para vencer os seus pãozinhos primeiro. Ok. Tem mais dois avisos, né? Amanhã são convidados a equipe missionária para participarmos da visitação missionária na comunidade do Sagrado Coração de Jesus. 8 horas da manhã,
a equipe me chama, está convidada. Tem café, tem café de graça e tem uma experiência bonita na visitação das famílias, não é? E também no dia 19 desse mês, às 7 horas da manhã, vamos celebrar Corpus Christi, mas vamos abrir com a missa na comunidade Nossa Senhora das Dores. 7 horas da manhã, vamos sair caminhando junto com Cristo Eucaristia até chegarmos na Igreja Matriz. Então fiquem atentos, nesses dias vamos estar avisando cada vez mais para vocês ficarem atentos nessa celebração. Então, dia 19 de junho, 7 horas da manhã, na Igreja Nossa Senhora das Dores, vamos celebrar Corpus Christi, tá certo? Vamos, tem água aí para vencer? Aqui na frente. Nosso auxílio está no nome do Senhor. Pedimos, Deus Todo-Poderoso, derrame tua bênção sobre essa água como sinal de purificação e santificação nos nossos dias. Por Jesus Cristo, nosso Senhor. Levante o seu pãozinho. Deus Todo-Poderoso e Eterno, pedimos, derrame tua bênção sobre essas pessoas, sobre essas famílias e sobre esses pães, esse alimento, para que nunca falte o necessário em nossas casas. Que saibamos também multiplicar e compartilhar como dão agradecidos da tua bondade. Abençoai, Senhor, e santificai esses pães, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glorioso Santo Antônio, sobre os vossos devotos lançai vossa bênção carinhosa, do céu a graça nos dais. Rogai por nós, ó Antônio, lá no céu, onde reina a alegria junto a Deus. Por vossa benção serena, virtude generosa, o pecado evitaremos, por bênção tão amorosa. rogai. Rogai por nós, ó Antônio. Junto a Deus, eu vos peço, ó Antônio, pelas vossas trezenas queridas, que vos lance a vossa bênção durante a nossa vida. Rogai, rogai por nós, ó Antônio, lá no céu, onde reina a alegria junto a Deus. Por vossa benção serena, virtude generosa, o pecado evitaremos, por bênção tão amorosa. Bem forte! Rogai por nós, ó Antônio, lá no céu, onde reina a alegria junto a Deus. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Vamos em paz, porque o Senhor nos acompanha. Graças a Deus. Viva Santo Antônio! E alguém aí tá esperando o sorteio do balaio? Todo mundo querendo ter o balaio para comer São João, né? Então vamos lá, vamos esperar a equipe litúrgica finalizar e a gente vai fazer o sorteio do balaio. Deixa eu só fazer o sorteio que a gente canta com a Deus de Santo Antônio.
ligar pro sorteio do balaio, tá todo mundo esperando para depois a gente cantar o quê? Adeus, adeus, né? Todos os bilhetes vendidos estão aqui. E a gente vai jogar para cima. E Theo vai pegar um bilhete. Beleza? Só vale pegar um. Me dê seu pãozinho para segurar. O pãozinho, que é você ficar com sua mão livre. E agora a gente vai sortear. É 1, 2 e vai. Pega, Theo. Pega, Theo. Descobriu o nome? Final do nome é Batista. A gente está tentando entender o primeiro. É Jaciara? Não, é uma mulher. Jaciara Batista. Ó, se não... Peraí, deu. Jaciara Batista. Vamos ligar para Jaciara? A gente descobre agora quem é Jaciara. Ao vivo, viu?